Glória a Deus, Shalom, boa noite, glória a Deus. Bem na hora da água, né? Vamos orar em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos, estamos aqui, hoje quinta-feira, para a glória do teu nome, Pai, 23 de maio, estamos aqui hoje neste culto, queremos te agradecer, te louvar, em nome de Jesus. Queremos abençoar já a irmã Dirce, que trará hoje o encerramento sobre temperamentos. Fala com as nossas vidas, fala com a minha vida, com a vida da igreja, com cada um. Quero abençoar a tua filha, declarando sobre ela sabedoria, entendimento, graça, que ela flua na totalidade do teu espírito e que ela possa, ó Pai amado, transmitir para nós exatamente o que está no teu coração, sem nenhum impedimento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Palavra com a irmã Dirce, em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe e te guarde. Amém, amém. Shalom, shalom. Sempre uma responsabilidade muito grande trazer um assunto dentro da palavra. Eu quero começar, cumprimentando a todos com a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Às vezes parece uma frase banal quando a gente fala shalom, ou a gente fala a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, mas como que isso nos faz falta? Como que é tão fácil, às vezes, perdermos a nossa paz. Então, hoje, aproveitando tudo isso para falar sobre temperamento, falar também sobre esse roubo da nossa paz. Como que tem pessoas que são específicas, que convivemos com elas, e algumas conseguem ter essa capacidade de nos alcançar, mesmo que estejam longe, né? Seja longe, seja perto, seja por um menear de cabeça, seja por um olhar atravessado, né? Um gesto com as mãos, e a nossa mente, ela percebe, né? Ela capta muito rápido esses movimentos. Nós temos uma menorá em nós. Então, a nossa visão, a nossa percepção, essa nossa intuição, né, que é ligada diretamente ao espírito, ela capta rápido, e a nossa alma, ela sente quando tem algo contrário, né? Então, o temperamento, ele é diferente da personalidade. Então, eu quero começar falando sobre um versículo maravilhoso, o mesmo versículo que eu falei no outro vídeo, em Provérbios 17:32, que fala assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, melhor é o longânimo, né? Longânimo, aquele que vai até não poder mais, do que aquele que é forte, que é impetuoso, que é audacioso. Nós precisamos um pouco de cada temperamento em nós, mas é porque, na verdade, eles se mesclam. Não existe um temperamento perfeito, um temperamento bom, um melhor do que o outro, né? Nós nascemos com essa característica, ele está no nosso DNA, faz parte de nós. Nascemos com esse temperamento. É impossível nós trocarmos de temperamento. Eu posso ser uma colérica tratada, uma colérica cuidada, transformada pelo Espírito Santo do Senhor, mas sempre vai ter no meu temperamento o colérico, se fosse o caso. No caso do sanguíneo, a mesma coisa. Então, nós temos 4 temperamentos: o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. E, às vezes, achamos que, devido ao nome, fica um pouco pesado, mas é porque na Grécia Antiga, quando foi estudado, logo nos primórdios, eles deram esse nome na medicina, por isso que ficaram 4 temperamentos. Mesmo que haja mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, não existe temperamento igual, idêntico, existe parecido, mas igual, não. Porque cada um vai responder segundo a sua vivência, segundo todas as suas experiências, né? Mas aí, vamos começar. Temperamento, né? O que é o temperamento? O temperamento é um instinto, então ele é o nosso instinto. Não é o que fazemos, né? Não é o que eu faço que me determina, mas porque ele não é uma característica isolada. Então, o temperamento, ele gera um comportamento.
né? Mas ele não vem de uma forma só. Tipo assim, eu sou sanguínea, então eu vou responder dessa forma. Eu sou colérica, eu vou responder da forma tal. Não. Eu posso reagir de uma certa forma com algumas pessoas específicas, sempre daquela forma. Tipo, ficar irritada com alguma pessoa por alguma ação dela. E aquela pessoa pode se passar 20 anos, até porque sentimento, ele é atemporal. O sentimento, ele... Ah, o tempo cura. Mentira, tá? Uma mentira gigantesca isso. Falamos tantas mentiras, e a gente ouvimos tantas mentiras, tantas vezes que ela se transforma numa verdade, numa meia-verdade. Então, o tempo cura. Não, o tempo não cura. O tempo retarda o transformar, retarda curar, retarda o tratar, aquilo ali. Então, não, vou dar um tempo com isso aqui que vai resolver. Não vai. É melhor você enfiar a mão na massa, vai doer? Então, que doa logo. Você tem estrutura para isso, tem alma para suportar a dor? Então, que você suporte a dor e já resolva. É para entrar no ninho? Então, vamos entrar e vamos, né? Pelo menos, assim, uma das características do sanguíneo e do colérico é essa, é de resolver de imediato. O melancólico e o fleumático, eles já resolvem de uma forma mais lenta, não com menos eficiência, entende? O ser lento não é ser menos eficiente. Nós confundimos essas coisas. Fulano é lento, fulano está demorando, mas ele vai apresentar alguma coisa com excelência também. E às vezes nós nos atrapalhamos, eu falo nós, porque eu tenho uma das características do sanguíneo, muito forte, muito falante, às vezes prolixa demais, e fico repetindo, é uma mania que o professor tem de ficar repetindo, porque o aprendizado se dá por repetição, né? Então tem que falar, 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 para a pessoa ouvir, 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 e entender e aprender, né? E isso não quer dizer que eu vou ensinar com qualidade. Então, são cuidados que eu tenho que tomar também, né? Então, o temperamento, ele é uma inclinação natural que eu tenho em determinadas situações e emoções. É muito mais profundo o temperamento, porque eu nasço com ele, né? É uma coisa que eu vou trazer e vai ficar comigo para sempre. Como eu vou reagir de acordo com esse temperamento que eu trago em mim, é uma outra história. Vai depender de uma série de nuances, de detalhes, do dia a dia, de aprendizado, de com quem que eu convivo, né? Se eu não tivesse encontrado, eu vou dar um exemplo. Se eu não tivesse encontrado a minha paternidade, né? Os pastores Alexandre, a pastora Fátima, se eu não tivesse assistido o apóstolo Éder anos atrás, viesse acompanhando, eu não teria conhecido eles, não teria tido essa paternidade, não estaria aqui. Então, são coisas que nos levam para escolhas. E é isso que nós temos que ter cuidado. Qual é o temperamento que te rege? E o que que você tem feito com essa regência? Como que você tem respondido? Qual é a sua reação diante das coisas que acontecem com você no dia a dia? Quando eu falo para você, estou falando para mim também, eu estou me ouvindo. E essa é a diferença, né, na psicanálise. A psicanálise, ela faz com que você se ouça. Por isso que o psicanalista fala menos e o paciente, ele fala mais, porque ele precisa se ouvir. Então, às vezes eu mando a mensagem para alguém falando bem assim, me ajuda a pensar nisso aqui, e quando eu estou falando com a pessoa, a resposta vem, porque eu precisava me ouvir para ter resposta. Então, às vezes nós ficamos calados e quietos, achando que aquilo vai se resolver no silêncio. Ledo engano. Nem sempre. É raríssimo se resolver as coisas no silêncio. Falar, decretar, declarar, profetizar. A Bíblia fala isso o tempo todo. Então, olha como que a Bíblia está muito mais avançada do que a psicologia, do que a psicanálise. Na verdade, é a base de tudo. Então, o temperamento, ele é um instinto natural. E nós só temos um instinto. Mas eu posso ter dois instintos? Não. Ou você fica, ou você corre. Então, ou você vive, ou você morre, ou mata, né? Então, é bem definido isso daí.
Pode mesclar em algum momento? Pode, mas não significa nunca que vai ter dois instintos. Ah, eu funciono com dois instintos. Não, é um instinto só, tá? Então, essas características de, dessa inclinação natural do temperamento, ela nos leva a fazer escolhas. E essas escolhas vão ditar o nosso comportamento. O nosso comportamento também vai ditar as nossas escolhas. E essas escolhas vão nos marcar para sempre. Vai marcar a nossa família, os nossos filhos, vai marcar a nossa comunidade, a nossa igreja. Então, com quem que nós estamos convivendo? A quem que nós estamos ouvindo? Que regência é essa em que nós nos encontramos hoje, agora, né? De você ouvir um bom conselho, um mau conselho, ou a omissão de um conselho. Então, o que me deixa muito, muito, muito irritada é a omissão. É uma coisa que eu não admito, é a omissão. Eu prefiro que a pessoa fale não, eu prefiro que a pessoa fale, ela brigue, que ela se posicione de alguma forma. Mas eu não gosto de pessoas omissas, dessa característica na pessoa. Eu gosto da pessoa, mas eu realmente não suporto a omissão, porque para mim a omissão ela traz morte. Porque a omissão já é um posicionamento. Não existe um não me posicionar. Então, o temperamento que você carrega, ele te faz decidir isso, se você se posiciona ou não. E muitas vezes nós temos medo de nos posicionarmos, devido às críticas, devido o que vão pensar de mim, devido à preservação da autoimagem, né? E nessa hora o perigo é estarmos condenando outras pessoas, porque por falta de uma opinião a pessoa toma uma decisão errada e isso pode gerar uma morte espiritual, uma morte física, né? E outras coisas. Então, existem pessoas, né, que agem rápido, têm o instinto de agir rápido, mas não com tanta eficiência, algumas vezes sim, e tem o reagir lentamente a várias questões, reações mesmo dos acontecimentos. Mas essa pessoa, mesmo reagindo lentamente, ela pode estar agilizando um processo que levaria anos e ela pode chegar a um resultado com excelência também. E o temperamento ele se mescla com os outros, né? Eles se mesclam entre si e isso vai nos levar a um amadurecimento. Nós nascemos de um jeito, devido ao amadurecimento, nos comportamos ao longo do tempo de outra forma. Nossa, como que você está diferente? Quando eu te conheci, você não era assim. Que bom, né? Que bom que eu mudei, então. Que bom que você mudou. E a mudança, nós temos alguma resistência a mudanças, mas a mudança, ela vem num bom momento. Hoje, quando eu postei um pequeno vídeo sobre a roseira, que nós temos que cortar aquela rosa que já está envelhecida no pé, que ela está murcha, que ela já passou a vitalidade dela, no caso, porque ela vai atrapalhar outros botões de rosa abrir, ela vai atrapalhar outros brotos. A árvore precisa ser podada. Então, podada para dar mais frutos. E às vezes nós queremos ficar com aquele galho ali agarrado em nós, não está dando mais. É uma amizade que já deu, é um emprego que não vai render mais, é um local que você vai para receber uma bênção, mas não tem mais nada ali para você receber. E nós continuamos naquela, tentando mais uma vez, insistindo num lugar que é uma terra árida, que é uma terra que já deu fruto, mas agora essa terra precisa descansar, talvez por um tempo. Então, o nosso temperamento ele vai determinar essas pequenas escolhas, né? Essas mazelas também. E eu quero falar de uma crença limitante, é porque eu quero tirar esse anel que está me incomodando. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu coloquei esse anel, ele é feito de várias pedrinhas, e nela tem uma pedra, tá vendo? Que ela é furta-cor, ela é multicolorida. São várias pedrinhas, só que essa pedra, ela rouba a cor das outras. E isso me chamou muita atenção, né? Esse anel é até da minha filha. Eu peguei com ela e eu falei bem assim, meu Deus, como que tudo fala.
Porque uma crença limitante é você acredita naquilo que te disseram que você é. Então, eu posso dar um exemplo aqui de eu falar algo da Daiane, eu nem conheço a Daiane direito. E aí eu posso fazer uma crítica a ela ou um, um elogio meio atravessado, e dependendo de como ela vai receber essa palavra que eu vou passar para ela, isso pode limitá-la para o resto da vida. Então, de acordo com o temperamento dela e de acordo com a vivência dela. E nós não paramos para pensar isso às vezes. Nós falamos num total, é como se nós colocássemos todos numa forma, é como um professor, ele chega na sala de aula, tem 30 alunos, todos são diferentes, cada um tem os pais diferentes, tem vivência diferente, tem um estilo de vida diferente, alguns com muita fartura, outros com nenhuma, uns dormem no chão, outros têm cama, outros nunca nem viram isso. Então, assim, isso tudo tem que ser levado em conta no aprendizado, no nosso dia a dia também. Então, quem é você para você mesma? Quem sou eu para mim mesma? Então, você precisa se ver e se enxergar através do seu próprio temperamento. Não existe temperamento bom e nem ruim. Existem nossas limitações e nossas qualidades, que nós podemos potencializá-las através do Espírito Santo, e nós podemos também limitá-las, já essas limitações que nós às vezes consideramos negativas, ruins, defeitos, eu tenho esse defeito, nós podemos pedir que o Espírito Santo de Deus minimize, né, minimize isso. E outra coisa que me chamou muita atenção esses dias, eu estava descendo e eu tinha esquecido um lixinho. E aí, na hora, eu falei, como que eu não esvaziei a lixeira? Então, nós temos também uma lixeira. Nós também precisamos nos esvaziar, não desvaziar a mente e ficar aquele vazio como o mundo ensina, não. Nos esvaziar dos lixos que nós recebemos durante o dia, durante a semana, de outras pessoas, de programas que assistimos, de coisas que ouvimos. Então, isso tudo vai passar pelo nosso instinto, pelo nosso temperamento. Então, quando nós vemos o amadurecimento, nós vemos Davi. Davi, ele matou um urso, matou um leão. Ele foi treinado, ele foi amadurecendo aos poucos para pegar Golias. Saul coloca uma armadura em Davi. Aquela armadura não servia, porque aquela armadura estava desajustada perante Deus. Era a armadura de Saul, uma pessoa que não tinha coração segundo Deus. Então, o que Davi faz? Davi desce ao ribeiro e pega 5 pedras. Aí, hoje nós sabemos, através do estudo do apóstolo José Garrido, que são em 5, né? Era Golias e mais 4 irmãos. Então, eram 5 gigantes. Só que nós entendemos que Davi, quando ele acerta a pedra, o gigante não morre ali na hora. Davi tem o amadurecimento de enfrentar esse Golias, esse gigante, e ele depois ainda vai lá e termina o serviço. Então, ele fez um serviço completo. Isso é amadurecimento. E quantas coisas que nós temos deixado pela metade na nossa vida. Então, aqui eu quero falar um pouco das características do melancólico, do fleumático, que da outra vez eu falei muito sobre o colérico, sobre o sanguíneo, mas eu não quero que quem está me ouvindo, quem vai me ouvir, que encare isso como negatividade, entende? São possibilidades, faz parte do temperamento. Não quer dizer que isso vá aflorar, eclodir, existir. Ele está ali. Pode ser que algo, um gatilho, né, faça com que isso venha a acontecer. Mas pode ser também que nunca. Então, eu gostaria muito que vocês ouvissem assim, ouvissem com bons ouvidos, como diz o A.P. Eder. O melancólico, ele muitas vezes se sente inferior, né? Então, ele tem muita coisa com a crítica. Só um minutinho. Pastor, se estiver muito rápido, pode interromper, tá? O melancólico, ele é muito sensível,
E nós, todas as vezes que nós pensamos no melancólico, nós já pensamos naquela pessoa, né, tristinha. Não, nem sempre. É uma característica, é chamado do comportamento. Então, o melancólico geralmente são os artistas, os músicos, os inventores, filósofos, os mestres, são super sensíveis, né? Sensíveis ao que ouvem, à crítica, são emocionais, alguns extremamente emocionais, são de reflexões profundas, não são pessoas levianas. O melancólico, geralmente, ele é um compositor, um excelente compositor, é um, é um poeta, uma poetisa, ele é um compositor tanto de músicas seculares quanto de hinos, e aí você sente, né, a profundidade, aquela emoção em toda a sua totalidade. É o melancólico. Geralmente são excelentes mesmo compositores. São habilidosos, mas também, né, podem ser egoístas, são minuciosos, perfeccionista, e esse perfeccionismo, às vezes, faz com que ele recuse algumas coisas que a pessoa oferece, e ele fala, não vou dar conta do jeito que eu posso, do jeito que eu quero. Aí ele demora tanto, às vezes, a terminar, tanto ele quanto o fleumático, que eles ficam sem entregar, ou então eles não aceitam aquele projeto novo para entrar. Porque eles falam assim, eu não vou dar conta, porque tem que ser tudo nos mínimos detalhes. Isso tanto o melancólico quanto o fleumático. O sanguíneo vai chegando e vai se oferecendo para tudo e faz um pouco de cada, e aí dá graças a Deus quando chega mais alguém para ajudar, né? O colérico é mais organizado, o sanguíneo não muito, é raro um sanguíneo organizado, né? Mas consegue fazer, consegue começar. O melancólico não. O melancólico ele precisa pensar muito para aceitar algo. O fleumático também. O fleumático ele se oferece, né? Mas depois ele dá aquela recuada e ele demora um pouco mais para entregar as coisas prontas. Ele tem uma autoproteção, ele tem a necessidade de autoproteção melancólico, devido às críticas, né? Então, geralmente ele é blindado, fica um pouco confuso, não sabe se realmente é amado, se não é bem idealista, é leal, é dedicado, um pouco antissocial e inflexível. E aí nós vamos para o fleumático. O fleumático, ele geralmente são professores, diplomatas, administradores e técnicos. O fleumático, ele tem uma calmaria, que às vezes chega a ser irritante, né? Então, quem é sanguíneo para ficar perto do fleumático, fica meio vai, e a pessoa está bem assim, estou indo, eu estou fazendo. Então, a gente sabe que ele vai entregar com excelência, mas quem é sanguíneo, né, já quer o negócio em 5 minutos, pediu, já está ligando, e aí, você já fez? Então, assim, é bem complicado o relacionamento. E aí é que está, que geralmente o sanguíneo, ele fica maravilhado com o fleumático ou com o melancólico. Por quê? Tem as características que ele não tem. Então, um temperamento complementa o outro, mas nós vemos como antagonismo. O mundo nos faz ver como se fôssemos inimigos. E não é um complementa o outro. Isso é bem legal, né? Então, é, a, o, e a fleuma, gente, hoje eu estava estudando mais um pouco, ela é o muco, né, do sistema respiratório. Então, na medicina que se descobriu, né, a fleuma. Então, essa calmaria, essa racionalização, né, ele se adapta, o fleumático se adapta a mudanças. É mais organizado, é conservador, é responsável, eficiente, ele é prático, líder, bem-humorado, calculista, mas fica indeciso, desconfiado e fica, às vezes, desmotivado. Aí tem as características do sanguíneo, do colérico. O que você acha que deve falar, pastor, do sanguíneo e do colérico? Pode? Excesso sanguíneo quer dizer excesso de sangue, né? E o melancólico é a bile, né? Bile negra. Depois, lá na frente, eu anotei o nome direitinho no grego, depois eu passo mais à frente.
O sanguíneo, que significa excesso de sangue, não é, tá, gente? Hoje é comprovado que não é isso. Na Grécia Antiga, antes de ter todo esse conhecimento que nós temos hoje, essa facilidade pela internet também, eles calculavam isso. Então, ficou o nome dos quatro temperamentos, mas não é mais esse significado em si. Então, ele é muito comunicativo, né? O sanguíneo é prolixo, fala muito, é entusiasta, é simpático. Então, geralmente são atores, vendedores, oradores, né? São bons companheiros, são crédulos, mas também são, às vezes, covardes e medrosos, né? São volúveis, inseguros, barulhentos, egocêntricos, e às vezes esse egocêntrico é de ser sem empatia, né? Tipo, eu preciso resolver, e ele não fica com muito mimimi. Então, o melancólico, ele vai te ouvir. Aí você pode chorar 3 dias com ele e ele vai continuar te ouvindo. O sanguíneo fala, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, então você vai fazer isso e isso. O colérico também. São mais incisivos, são temperamentos quentes. Então, para você conversar, se você desabafar com um colérico ou com um sanguíneo, você tem que preparar a sua alma para receber a resposta, porque ele vai te dar a resposta na hora. Ele não vai falar bem assim, eu vou pensar. Pode ser que com amadurecimento, com muito treino, ele possa vir a fazer isso. Mas geralmente ele te dá a resposta na hora. Não, não é isso, não é assim. Porque ele pensa rápido. São pessoas que têm uma agilidade de pensamento e conseguem ver além e pega a resposta e pá, e dá. Então, quando vocês forem, seja médico, terapeuta, seja com pessoas mesmo no serviço, então comecem a prestar atenção nesses detalhes, porque às vezes você está brigando com o temperamento da pessoa, e isso não define o caráter dela. Às vezes é um excelente caráter, a pessoa tem um excelente caráter, mas tem o temperamento que ainda não está tratado. Então, e tem o colérico, né, que são geralmente produtores, consultores, líderes também, que vem do excesso de cólera, né? Que é a bili amarela. Então, geralmente é sarcástico, é enérgico, é impaciente, intolerante, otimista, prático, ele vai e faz, né? É eficiente, é decidido, é líder, é audacioso, é vaidoso, autossuficiente e tem dificuldade, um pouco de dificuldade em perdoar. Então, o fleuma, né, a fleuma de fleumático, é um muco das membranas, né, da mucosa mesmo, respiratória. E isso causava na época e causa, né, ainda um humor corporal. Então, uma indolência, uma apatia. E é por isso que eles foram dando esses nomes aos temperamentos, devido a isso, às pesquisas na época, né? Então, qualidade de quem não sente, fleumático, ele não expressa emoção. Aí pensa um sanguíneo com fleumático. Aí o sanguíneo está lá todo derretido, está mandando helicóptero jogar pétalas. Aí o fleumático olha as pétalas e fala, ou não fala. Não é que ele não está sentindo nada, ele está sentindo, só que ele não consegue expressar. E olha que complicado isso. E não é todo mundo que tem acesso a essas informações. Então, é tipo assim, vai ter namoro na igreja, né? Então, vem cá, vamos citar os temperamentos. Qual é o seu temperamento, né, pastor? Chegar assim e falar bem assim, qual é o seu temperamento? Espera aí que a gente vai estudar, vamos tratar os temperamentos para depois se casar. Olha, se desse tempo de fazer isso tudo, mas ninguém para pensar. Que vai ter que suportar o outro, que vai ter que amar o outro. Então, eu vejo isso maravilhoso para a gente hoje, né? Hoje, né? Eu estou só com 60. Então, assim, de entender isso um pouco para relacionamento mesmo do dia a dia. Então, é um pouco de apatia, um pouco de indolência, né? E não expressa emoção, não se perturba, né? A melancolia vem da palavra colé, né? Da palavra melas, que é negro, bilis negra, colé, bilis. Então, o fígado produz, né? Armazena na vesícula e aí vai para o intestino delgado, que são os neurônios, né? Então, melancolia não quer dizer que o melancólico ele tenha a melancolia em si. A melancolia precisa de tratamento médico, tá? Aqui nós estamos falando de temperamento, mas a melancolia mesmo, a pessoa é melancólica,
por excesso, às vezes mesmo da produção, do fígado, da bílis, da vesícula, às vezes a pessoa nem tem mais a vesícula, e é um problema fisiológico e mental. Então, assim, tem tratamento? Tem, né? E aí tem que procurar um profissional especializado. Porque o que que acontece? A melancolia, a pessoa está triste e não sabe por que que está. Então, isso é muito mais sério, não é tão simples assim. A gente, às vezes, banaliza muito as coisas, né? Então, definindo temperamento e personalidade, temperamento é um quadro. Seria um quadro em branco. Cada um tem o seu, do tamanho que é a pessoa. E a personalidade é o que eu vou desenhar nessa tela. Então, a personalidade vai ser de acordo com a minha vivência, com a cultura que eu tenho, onde eu nasci. Então, a minha cultura é diferente do pastor Alexandre. Ele nasceu em São Paulo. É uma cultura totalmente diferente do capixaba, né? Então, onde eu nasci vai me definir bastante no meu dia a dia, o meu comportamento, né? Então, eu fico lembrando aqui de uns ditados antigos que a vovó falava. Então, me diz com quem tu andas, né? Que eu te direi quem tu és. Então, de onde você é, de onde você veio, até para a gente definir mesmo, às vezes, quem é a pessoa. A pessoa, ela pode ser totalmente diferente do lugar onde ela nasceu? Pode. Mas, geralmente, ela traz umas características. Isso pode ser trabalhado? Pode. Pode ser transformado? Pode. Tudo pode ser transformado. Tudo pode. Não existe nada que não tenha que o poder da transformação do Espírito Santo de Deus não entre e faça, né? Então, o temperamento, ele não muda em si. Eu sempre vou me colocar como sanguínea mesmo. Eu sempre vou ter o temperamento sanguíneo. Mas a minha personalidade, ela já mudou muito, ela amadureceu bastante. Então, a minha personalidade, ela muda o meu temperamento. Ela consegue minimizar as características dele, né, negativas, ou limitadas, né, as limitações. Então, o instinto, eu já falei, Davi era colérico e melancólico. Davi fazia guerra para ter paz. Ele partia para a guerra, mas depois pegamos alguns salmos dele, né, da melancolia, mais da parte mesmo da melancolia, da tristeza, da solidão, da autocrítica mesmo, de ele criticar ele mesmo. Então, quando ele fala da alma dele, né, quieta minha alma, por que está desesperada? Então, ele mesmo, e aí nós vemos como que um temperamento ele mescla no outro, né? E como que isso pode ser transformador e libertador, né, ao mesmo tempo, e como que pode explicar um monte de coisas. Então, a personalidade é o que eu escolho fazer diante daquela situação. O meu temperamento ele vai sempre me levar a partir para cima, no caso de um sanguíneo e de um colérico, temperamentos quentes. O melancólico vai se retrair, o fleumático também, se retrair, pensar, chorar, entristecer primeiro, pensar primeiro para depois agir. O sanguíneo e o colérico vão partir para cima. Então, aqui entra a personalidade. Então, qual é a personalidade sua hoje? Como que você reage frente às emoções? Né? Passamos por situações e às vezes é melhor a gente arrumar a bolsinha que a gente levou, às vezes, para passar os dias, a gente põe tudo de volta e volta para casa. Por quê? Isso é maturidade. Ao invés de você pegar e discutir, debater, explicar e colocar, né, os pingos, os is, naquele momento não vai adiantar nada. Vai ser perda de energia, perda de tempo. Então, nós precisamos dessa maturidade, precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê esse amadurecimento, esse entendimento, essa sabedoria de como agir, de como fazer. Então, que o Espírito Santo de Deus ele possa nos ministrar mesmo, porque como que eu vou agir diante dessa situação? Então, o temperamento eu tenho a inclinação natural para agir. A personalidade eu escolho como agir. Eu vou moldando, a minha personalidade ela é moldável. Então,
Se tiver dúvida, pode colocar, tá? Pode colocar aí, e se eu souber responder, e se eu não souber, eu passo para os universitários. Muitas vezes, o nosso temperamento ele pode permanecer oculto, escamoteado, ele pode permanecer é, latente, mas não se manifestar, devido à educação, à cultura, aonde a pessoa está inserida. Então, às vezes nós vemos atrocidades em jornais, na internet. Nossa, mas fulano era tão assim, de repente, não foi nada de repente. Nada acontece de um dia para o outro, né? É uma junção de coisas que leva aquilo ali. Então, nós temos que. É muito fácil nós falarmos bem assim, gente, mas foi do nada. Não, não foi do nada. As coisas são cumulativas, gradativas, cumulativas, elas vão se acumulando, até que chega uma hora que não cabe mais, né? Então, eu vou falar um pouco vou só falar alguns personagens da Bíblia que eu fui, assim, olhando, estudando, né? A Sara de Abraão. Sara colérica, né? Você precisa ter um filho, falou com Abraão. E Abraão, como um melancólico fleumático, porque muitos estudos misturam bastante o temperamento dele, uns falam que ele é fleumático, outros falam que ele é melancólico, assim como Moisés, né? Mas Sara é colérica, tanto que ela foi colérica para mandar ele ficar com Agar e produzir um filho, né? Fazer um filho nela, e depois ela mandou Agar embora, foi ela que tomou a decisão. Ela também, ela usou de cólera. Então, e essa guerra permanece até hoje, devido ao temperamento dela não tratado, um temperamento não submetido, né? Então, Abraão, né, fleumático, melancólico, indeciso, medroso, obedeceu, né? E obedeceu várias vezes, obedeceu para ficar com Agar, uma egípcia, obedeceu para depois mandá-la embora, né? Então, como que ele foi sendo dominado, né? E o pai da fé. Então, assim, nós vemos também depois, Abraão também, a outra característica dele, ele não obedeceu inteiramente a Deus. Deus mandou, sai da tua terra, da tua parentela, sai. Falou, Abraão, você. Ele foi carregando um monte de gente, igual cacho de uva, né? Às vezes Deus fala uma coisa pra gente, fala uma coisa pra você, fala uma coisa pra mim. Aí a gente coloca um monte de pessoas junto, então é um cacho. E depois, para a gente pegar esse cacho de uva para cuidar disso aí tudo, para administrar, fica meio complicado. Então, que nós tenhamos mais sabedoria né, nessas minúcias. Então, tem Moisés, melancólico, né, com lampejos de ira, né? Um melancólico colérico, porque ele quebrou as tábuas, bateu na rocha. Então, mas era também bem organizado, depois também diplomático. Aí nós temos, eu anotei isso aqui várias vezes, o fleumático, ele planeja tanto às vezes que ele não consegue concretizar. Eu quero que você guarde isso. O que aconteceu com você lá atrás? Faça uma limpeza no seu passado. Pede o Espírito Santo de Deus para te lembrar tudo aquilo que você ficou magoado, ficou marcado, que imprimiu igual um carimbo de fogo na sua personalidade. Arranque essa marca. Coloque a marca de Cristo em cima disso. Né? Coloque o sangue de Jesus sobre essa ferida. Por quê? Porque o sentimento ele é atemporal. E toda vez que nós lembramos de algo que nos fere novamente, aquela cicatriz ela vai sangrar de novo. E cicatriz não é para sangrar. Cicatriz é só para você lembrar que você se machucou, que te machucaram, ou que o que você permitiu que acontecesse. Então, nenhum de nós, ninguém é bom, só Deus é bom. Então, essa cicatriz, ela não é para sangrar mais, é você falar nela sem dor. Então, o sentimento, tome cuidado com o sentimento, a emoção, ela é instantânea. Eu estou aqui agora, estou agitada, então as emoções estão aqui, né, a 1000 por hora. Mas o sentimento, qual é o sentimento que me rege? Hoje de manhã eu estava com sentimento. Agora à tarde, totalmente diferente. Por quê? Porque eu não deixei esse sentimento criar raiz em mim.
Eu arranquei logo, enquanto deu tempo, porque senão eu não ia estar aqui agora. Então, nós temos que ter essa perspicácia, essa percepção aguçada. A gente tem que ter esse feeling de captar, tipo assim, opa, isso aqui está vindo para me paralisar. Não, eu não sou isso. Então, quem eu sou? Né? Quem Deus diz que eu sou? Quem o Senhor diz que eu sou? Quem as pessoas que se importam comigo dizem que eu sou? E é isso que importa, né? Importa de importar, de ser importante, tá? Então, aqui, alguns discípulos, né, de Jesus. Pedro, sanguíneo; Paulo, sanguíneo também, colérico, né, colérico, sanguíneo; Tiago e João, filhos do trovão, né? Tiago, João era colérico e melancólico, mas prevaleceu o melancólico, porque ele escreveu depois Apocalipse nos detalhes, e melancólico é detalhista. Tiago, né, colérico, mas depois também todos foram tratados, tá? Todos impulsivos, ambiciosos, né? Tiago irado quando ele queria matar os samaritanos porque não deixaram Jesus passar. Então Jesus vão pedir para dar fogo do céu para destruir. Então todos foram tratados. Ele não se lembrou de amar o próximo, né? Tomé era questionador, colérico também, mas Tomé foi corajoso e provavelmente melancólico, porque Tomé foi detalhista. Não, eu quero ver as marcas na mão. Eu quero ver as marcas de Jesus. Jesus já chegou mostrando. Então, isso é uma característica do melancólico, né, do Tomé. O Filipe, né, colérico sanguíneo. Filipe falou: Senhor, mas não tem dinheiro, e nem se tiver dinheiro, não tem padaria para comprar pão perto. Aí entra André, né? Entra André, fleumático, que falou: não, mas tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Olha a observação, olha a percepção de André, né? Fleumático. Viu, se afastou um pouco do problema e achou a solução. E Felipe, ele fala para Natanael, colérico, Felipe colérico. Natanael, nós achamos o mestre, o Messias, aquele que a palavra fala. Aí Natanael fala bem assim: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Aí Felipe, olha a resposta de Felipe, do colérico: vem e vê. Se fosse o sanguíneo, fala bem assim: rapaz, como é que você fala isso? Você lê a Bíblia há tanto tempo. Como é que você vai discutir comigo que ele é o Messias? Eu tenho certeza que é. O sanguíneo perderia tempo discutindo. O colérico não. O colérico é curto e objetivo. Vem e vê. E Natanael foi. Então, Natanael também era radical, era um colérico, né? E depois foi transformado, porque Jesus viu nele, né, a sinceridade. Então, nós temos crenças limitantes. Então, lembra sempre da furta-cor. Sempre alguém vai querer roubar a sua cor, roubar a sua identidade, roubar o seu talento, vai querer distorcer os seus dons. Pode ser que venha, então, se vier, você já esteja preparado. Isso é uma crença limitante. E você pensar que você é porque alguém disse que você é. Mas eu quero saber o que você acha de você mesmo. Então, pare para pensar quem eu sou em Cristo. Amém? E é isso, Simão Zelote, colérico também, a maioria é coléricos, né? Independentes. Então, eu coloquei aqui um pouco a Ruth, né? Ruth, uma sanguínea melancólica, mas que resolveu, e ao mesmo tempo fleumática, idealista, enquanto Noemi, extremamente melancólica, Ruth foi junto, também com traços de melancolia, né? Também com traços melancólicos, de temperamento melancólico, mas ela foi e resolveu. Então, ela teve também ali o fleumático, ela teve um pouco de sanguíneo, porque ela teve as atitudes. Jeremias, extremamente melancólico, né? Elias, colérico e melancólico, mandou cair fogo do céu e depois entrou na caverna, com medo de Jezabel. Jezabel, né? A própria cólera em si, sanguinária, né? Débora, a juíza Débora, possivelmente uma sanguínea fleumática, né? Abigail fleumática, Abigail toda organizada, tudo certinho, foi lá e fez toda aquela, né, a junção daqueles alimentos todos para poder passar para Davi. Então, é isso que eu quero deixar hoje. Né? Lucas, provavelmente melancólico e fleumático, porque ele descreve com detalhes. Então, temperamento é um tempero da minha alma, né? É como eu reajo. E quando fala de
inteligência multifocal. Se afaste um pouco, não é você negar o seu problema. Tira um pouco o seu olhar do problema, olhe como uma pessoa que fosse de fora. Faz de conta que você é uma pessoa de fora do seu problema. Olhe para ele e fala, como que fulano reagiria? Então, como que eu reagiria se eu não fizesse parte disso daqui? Né? Qual a reação correta? Tenta ser um pouco impessoal para você conseguir reagir pessoalmente, conseguir agir pessoalmente, não só reagir. Muitas vezes nós só reagimos, e nós temos, às vezes, é que agir e não reagir. Então, nós estamos muito naquele instinto de reagir o tempo todo. As reações, muitas vezes, elas podem levar danos profundos. Então, é essa palavra que eu quero deixar hoje para nós, que em nome de Jesus, né, melhor é o longânimo do que o herói. Então, que nós sejamos longânimos. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar, que essa palavra seja para você um despertar, de você se conhecer melhor, de eu me conhecer melhor, e nós podemos produzir para o reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu anotei algumas coisinhas aqui para a gente estar. O que mais falou comigo, né? Aquilo que eu anotei é o que mais falou comigo. E eu vou compartilhar aqui o mais rápido possível. Então, pessoas usadas para nos desestabilizar, né? Que a irmã falou no começo aí. Tomar muito cuidado com esse ambiente, porque isso daí vira uma rotina. Porque o adversário, ele sabe onde nos pegar. Então, existe um tipo de pessoa que mexe com a gente de alguma forma. Então, às vezes, você tem uma pessoa dessa no trabalho, você tem uma pessoa dessa em casa, você tem uma pessoa dessa. É porque acaba sendo um imã também na sua vida. Às vezes vai levantar uma pessoa dessa lá no mercado, nunca te viu na frente, mas ela tem uma manifestação. Você fala, parece uma perseguição. Não é que parece, é uma perseguição, porque tem um imã na sua vida que está puxando aquilo. Então, a pessoa que tem um comportamento, uma fala, um timbre de voz, um gestual, alguma coisa que você fala, cara, não é possível que eu tô aqui num restaurante, eu vim comer meu negócio, estou tranquilo e tem essa voz aqui, tem esse gestual aqui, tem esse tipo de pessoa aqui. Por quê? Porque aquilo chama a tua atenção. Se você for liberto, vai estar lá depois, mas você nem vai sentir aquilo. Então, assim, a gente está orando para a gente sair dessa regência, que essa é uma regência muito chata. Pessoas que são usadas mesmo para nos desestabilizar. Não existe perfeito, melhor, né? Eu, assim, eu sou muito. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu me acho muito importante como colérico. Eu tenho essa fraqueza. Eu acho que o colérico é o top do negócio. Então, o que acontece? Eu tenho muita dificuldade com o fleumático, porque essa letargia que a irmã falou, essa demora. Vamos lá pegar um negócio, então, irmão? Até que ele dá o primeiro passo, aquilo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que estar muito tratado no meu temperamento colérico para eu conviver com o fleumático, porque senão ele já me estressa. É uma pessoa que me desestabiliza, o fleumático. É um bom exemplo. Então, a gente até tem um casal no, no ministério, que o irmão, ele é colérico último grau e a irmã é fleumática. Então, quando ele tá assim, falando, ele fala assim, não, porque ela é assim, ó, tá pegando fogo, eu já vou pegar uma água, uma mangueira, negócio. Ela não, ela fala assim, ah, pegando fogo, olha, vai queimar toda essa cerca, vai chegar até aqui esse fogo. Depois ela sabe contar detalhe por detalhe do que o fogo queimou, por onde passou, mas ela não pega uma mangueira, ela não pega um balde de água, entendeu? Porque é a diferença. Então, para mim, eu tenho essa dificuldade, né? Confessando aqui como que é a minha cabeça. Eu me acho muito importante em ser colérico e tenho muita dificuldade com fleumático. Então, agora eu estou sendo tratado, graças a Deus, então você vai saindo desses ambientes. Mas é uma característica que eu tinha muito forte, de achar meu temperamento, o colérico, top demais e ter dificuldade com o fleumático. Então, a irmã está falando aqui, não existe perfeito e não existe melhor. É impossível mudar temperamento, podemos ser tratados, né? Graças a Deus por isso. O tempo cura é mentira. Isso aqui é muito importante. Tem pessoas enganadas que colocaram uma coisa num lugar, numa caixinha de esquecimento, para assim, não, daqui a um tempo eu vou mexer com isso aqui porque vai estar curado. Quando tirar aquilo, está fervendo. Então,
Ela deu a irmã Dirce deu a cura, deu o negócio aqui. Melhor encarar logo de uma vez. Então pega isso, já encara logo, já trata logo, porque o tempo não vai resolver o teu problema. Então já faz o que tem que fazer, se doer, se sangrar, o problema que der, já resolve, sai desse ambiente e seja curado. Amém? É, resistimos às saídas muitas vezes. Então, assim, às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela é a nossa saída, né? A irmã estava falando assim, e essa resistência, ela pode fazer o quê? Interromper uma rota profética. Então, a irmã Dir estava falando ali, conheci o apóstolo Éder, depois conheci, através aqui da pastora Joselma, a pastora Alexandre, a pastora Fátima, e peguei essa paternidade e estou aqui agora. Então, teve uma rota profética para ela. Mas nesse trajeto, com certeza, algumas coisas se levantaram dentro dela para falar: eu não quero isso daí. Eu não vou ficar com eles, um monte de coisa lá, ela falando. Um monte. Então, o que aconteceu? Ela teve que ir vencendo isso para poder estar aqui hoje. Então, às vezes, o que a gente mais resiste, provavelmente a nossa resposta está ali. Então, tomar cuidado para você não resistir o que vai te levar na sua jornada profética ali para você realmente ser destravado. Esvaziar a lixeira. Outra coisa importantíssima, porque a gente fica totalmente entulhado. E a lixeira cheia, a gente pegando a lixeira da nossa pia aqui, é um baldinho que eu tenho, o que acontece? Se eu não esvaziar, geralmente eu coloco lá fora um dia sim, um dia não. Em Duartina, como nós somos muito avançados, uma cidade, uma coisa assim tremenda, nós temos lixeira aqui, para inveja de quase todos, nós temos lixeira de segunda a sábado que passa aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu acho um exagero. Poderia ser 3 dias por semana, estaria ótimo. Mas todo dia, exceto domingo, passa lixeiro. Mas geralmente eu coloco na rua segunda, quarta e sexta. Mas se deixar para fora, o que vai acontecer? Vai cheirar mal, pode dar bicho, pode dar problema. Então a necessidade de esvaziar a lixeira, ela é muito grande, porque as coisas vão chegando no nosso dia a dia e nós precisamos limpar aquilo. A minha esposa falava muito: você não dá delete, você não limpa isso daí. Aí você fica, coisa de 50 anos atrás, você tá remoendo, dá delete, dá delete, dá delete. O que ela estava falando? Limpa a lixeira. Amém? Vamos mais para baixo aqui. Já perdi o negócio aqui, resisti e tal, esvaziar a lixeira. Amadurecimento faz com que nós levemos as tarefas até o fim. Então, o que acontece? Você que tem tarefas interrompidas, outro ensinamento hoje, porque você não amadurece. Então, o imaturo, ele vai parar no meio do caminho do que nós aprendemos hoje. Então, eu gostaria que minhas coisas fossem até o fim. Então, uma das dicas que pode ser o que está impedindo você de fazer as coisas até o final é falta de amadurecer. Então, ore ao Senhor também para isso, que foi outro ensinamento que nós recebemos hoje. Sabedoria para sair de cena. Então, hoje a irmã falou o quê? Tem hora que você tem que ter uma sabedoria para você pegar a sua matula e ir embora, porque não adianta. E o que que eu aprendo com isso? O vigiai. O vigiai é exatamente isso. Você faz uma leitura daquele ambiente, você faz uma leitura daquela situação, e a melhor coisa que você tem é você pegar a sua bagagem, colocar na mala e ir embora. Porque às vezes não vai adiantar nada, porque mas eu estou orando, eu estou preparado, eu estou aquilo, mas você já percebeu, fez a leitura espiritual que vai dar problema, então vigia, vai embora, saia desse ambiente. Então entra para mim o vigiar, porque senão o que acontece? A gente, por que fala primeiro vigiar e orar? Porque facilmente o que nós oramos é roubado por falta de vigilância. Nós oramos, 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 acumulamos um monte de coisa, temos um monte de coisas ali que nós podemos nos alimentar, mas não vigiamos e daqui a pouco isso vai tudo embora, por falta de vigilância. Então, o que a irmã está falando hoje é isso: vigia. Viu que não está legal, põe a sua trouxinha na sua mala e tchau, obrigado. Não é do nada que as coisas acontecem. Então, tomar muito cuidado nisso. Sentimentos que já estão aí se formando, pensamentos que você já está dando vazão. Então, tomar muito cuidado, porque nada realmente é do nada. A pessoa fala assim: eu peguei e tal. Não, não vai. Deu vazão hoje, ouviu um negócio que gostou hoje, ouviu outro amanhã, sentiu um negócio aqui, outro lá. Quando viu, deu problema. Então, tomar cuidado com isso.
perigo de um temperamento não tratado, quando a irmã falou de Sara, e me chamou muita atenção, porque até hoje esse temperamento não tratado, aquela coisa colérica dela, até hoje Ismael e Isaac brigando aí, infelizmente, e isso não vai acabar nunca, porque está instaurada essa guerra e vai até o fim dos tempos isso, porque uma mulher não foi tratada no seu temperamento, não conseguiu ficar na posição dela e fez com que o marido gerasse uma criança, um filho, com uma outra mulher que não tinha nada a ver com a promessa, e aí está aí uma guerra que será para sempre. Então, o temperamento não tratado pode trazer uma guerra para sempre. A gente toma muito cuidado com isso. Faltam mais dois aqui. Cicatriz. Então, quando a irmã falou de cicatriz, a cicatriz ela vai ser uma memória para nós, como ela disse. E ela tem que ser uma memória curada. Se ela for uma memória que ainda dói, ela está uma cicatriz só superficial. Lá dentro está com problema. Então, nós vamos ter que curar isso. Ah, mas está cicatrizado aqui. Mas está doendo. Então, alguma coisa está errada, alguma coisa deu problema. Vai ter que cavar isso para ver por que esse negócio dói. Porque tem que ser uma memória totalmente curada de qualquer coisa que você passou. Ah, a cicatriz de uma traição. Tá bom, tá aqui a marca, mas meu coração tá limpo, eu tô zerado. Agora, se tem aqui um negócio que você olha, mas ainda. Então, ir lá cavar, limpar, perdoar, limpar, porque não tá legal. E aí, por último, o que você pensa de você? Hoje, quanto você tem de identidade, ou a tua identidade, de alguma forma, ela está contaminada? Tem mais gente pensando através do seu miolo? Tem mais gente determinando quem você é, o que você faz, aonde você vai, onde você não vai, no sentido assim de regência interna, sobreposição de personalidade? Você perdeu de alguma forma isso? Então, quem você é? O que você pensa de você? Você tem uma identidade bem definida? Você está bem resolvida por dentro? Você está bem alicerçada naquilo que você é, na sua essência, em Cristo, na sociedade, na família? Então, isso aí também falou bastante comigo. Amém, irmãos? Então, é isso daí. Mais uma vez aí, muito obrigado, a irmã Dirce, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te recompense, em nome de Jesus Cristo. Amanhã no Oséias 7h15, depois 8h30 lá no canal do Apóstolo, do Apóstolo, e 9h30 nós teremos uma reunião com o Apóstolo novamente no nosso ministério. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Uma boa noite. Shalom, shalom.